Fala galera, beleza? Daniel William aqui com vocês. Tô com esse desenho aqui para mostrar o que a gente vai aprender nessa aula, tá? Então, eu quero mostrar para vocês como a gente faz esse tecido aqui, esse bordado, como a gente consegue fazer essa dobra, tá vendo? Como a gente faz esses detalhes da touca, essa pantufa aqui, né, da touca do ursinho. Beleza? Como a gente faz esses detalhes aqui. Então, eu vou mostrar para vocês em vídeo aula essa parte aqui mais de brilho, dando dicas, mostrando como eu faço, tá? Só lembrando que isso não é uma regra. Vamos ver como foi essa aula, beleza? Segue junto aí comigo. Bom, então o primeiro que a gente deve fazer é marcar os pontos do bordado, aqui onde a gente vai, onde eu marco ali com lápis, tá vendo? Ó, ponto a ponto. Isso aqui é um trabalho de formiguinha, tá? Isso aqui é um trabalho assim bem minucioso, sem pressa, ponto a ponto. E por que que eu marco primeiro esses pontos mais fortes? Porque quando eu vim fazendo essa base com lápis B ou lápis H e depois eu esfumar, eu não apago eles, né? Então eu primeiro fortaleço os pontos para depois eu vir fazendo essa base. Tá vendo, ó? Onde eu venho marcando com lápis, ó, e depois reforço as marcações dos pontos, para eu não apagar eles depois que eu esfumar. Eu uso o pincel na hora de esfumar para que ele fique um degradê mais suave, sempre marcando as partes mais escuras. E sempre trabalhando com o pincel, tá vendo, ó? Repara que eu venho com o pincel da parte mais escura para a parte mais clara, que é para suavizar o esfumo que eu faço com o grafite. A hora que eu espalhar o grafite, ele fica um algo mais suave, onde ele dá aquele efeito de volume. Depois disso eu venho marcando com a caneta borracha essas partes onde tem brilho, que é onde realça o volume, onde ele dá a impressão, onde ele dá o efeito de volume da linha, né, da linha grossa do bordado. E assim eu continuo marcando sempre os pontos mais fortes. Antes de eu fazer qualquer base, eu venho com um lápis mais forte. Aqui nesse caso eu estou usando o 4B, com auxílio também sempre do B. Quando eu preciso de algum ponto mais claro, e sempre marcando os pontos mais fortes primeiro. Depois eu venho aqui, ó, fazendo a base com lápis B ou HB. Nesse caso aqui eu estou usando o HB. E aí eu vou fazendo aquela base que eu sempre faço, tá vendo, ó? Porque a hora que eu for marcar a parte de brilho com uma borracha, eu já tenho uma base de grafite feita, então é onde eu consigo destacar o brilho que eu faço. Então, esse é o processo, ó. A parte que eu tenho mais sombra, eu venho com um lápis um pouco mais forte, aqui eu estou usando o 4B. Depois eu continuo assim até o fim, eu vou marcando esses pontos primeiro, antes de continuar a fazer toda aquela base. Então acompanha comigo aqui, ó. Ó, esse é o processo base até a gente terminar essa blusa, que eu vou usar agora o pincel, porque é assim que a gente vai construir todo esse efeito de bordado, todo esse efeito de ondulação com esse bordado. Então a gente primeiro marca os pontos mais fortes, faz a base, trabalha bem ali a base, o degradê, trabalha bem com o pincel e aí por fim você vem com a caneta borracha, fortalecendo a parte que tem brilho, porque isso ele dá o volume de uma linha grossa, né? Você consegue ter esse efeito. E assim a gente segue até o fim dessa parte da manga aqui que a gente está fazendo.
Aqui eu uso um pincel bem macio porque eu quero espalhar um pouco de grafite nesse branco aqui, porque aqui não é branco absoluto, e eu quero espalhar um pouco de grafite, batendo um pouco o limpa-tipo aqui só para tirar um pouco dessa marcação forte. E aqui continua o nosso trabalho de formiguinha, ponto a ponto, marcando sempre os pontos mais fortes primeiro, depois indo trabalhando com lápis as partes mais escuras, puxando no degradê, esfumando, para aí sim, por último, a gente bater a borracha para marcar os pontos mais fortes onde tem brilho, para conseguir dar o efeito de volume. Uma coisa importante de você reparar quando você estiver fazendo seu desenho é o sentido que está esse bordado, né? O sentido que vai a linha. Então, repara aqui que eu sigo exatamente o sentido que é feito esse bordado. Não é nada aleatório, entendeu? Então é sempre com o auxílio da sua referência, tá? Aqui, ó, é onde a gente vai dar aquele efeito de ondulado. Então, o que que eu faço? Eu venho escurecendo as bordas ali e onde eu quero deixar ondulado, eu deixo mais claro. Depois eu venho trabalhando bem com o pincel para ele ficar suave nessas partes onde eu passei o lápis mais escuro. E depois eu venho com um pincel mais macio e venho passando por toda essa região aqui para ele ficar uma parte mais suave, não ficar um branco absoluto, ele ficar um sombreado mais suave. Por último, a gente repete aquele processo, destaca ali onde tem brilho junto com a caneta borracha, com o limpa-tipo só vem realçando a parte onde tem mais brilho, a parte mais alta dessa dobra onde tem mais brilho. Aqui na parte da touca do ursinho, a gente segue a mesma linha, o mesmo raciocínio, tá? Sempre marcando a parte mais forte, trabalhando bastante com o pincel, trabalhando bastante com as canetas borrachas para destacar os brilhos. E assim a gente segue no mesmo raciocínio da blusa, tá? Nessa parte mais aveludada, eu bati bastante o lápis assim, ó, fazendo riscos e pontos assim para tentar marcar pontos mais escuros, deixando espaços em branco que para dar esse efeito de veludo mesmo. Depois só vim fazendo essas manchas com o esfuminho, realçando mais ainda depois com o lápis a parte escura, passando o pincel para que ele fique mais natural. Quando você passa o pincel na parte branca, você deixa ela mais natural. E por último, como a gente tem feito, destacado a parte de brilho mesmo, absoluto com as borrachas. E a gente continua na mesma pegada, né? Sempre onde tem mais profundidade você escurece um pouco mais. Onde tem brilho você deixa mais claro para depois marcar com a borracha. E sempre passando assim, ó, o pincel para ela dar aquela suavizada, dar aquela naturalizada, entendeu? Então eu gosto de passar o pincel mais macio para ela dar essa esfumada natural, onde tem mais sombra. E aí a gente volta aqui para a parte da manga da blusa, marcando ponto a ponto. E bora continuar aqui com o nosso desenho.
Ó, aqui nessa parte do rosto do ursinho aqui, ó, a costura, né, do rosto aqui, ela não é tão certinha quanto da blusa. Repara que tem, parece que pontos mais ou menos puxado para lá, outros para cá. Então isso aqui, a referência vai te ajudar bastante. Então repara bem na direção que a linha vai e tenta seguir, sabe, para você conseguir chegar o mais próximo do realismo. E nessa parte dos olhos, do nariz aí, não é um pintado um preto total, ela é como se fosse linhas também. Então, quando você fizer isso daí, você puxa os traços conforme se fosse linha mesmo. Sabe quando você faz o fio do cabelo? É mais ou menos assim. Então, você segue a direção que tá, porque isso você consegue chamar mais ainda no realismo, entendeu? Você traz mais parecido com a sua referência. E do resto é o que a gente tem falado dessa aula toda. Então, você sempre trabalha o pincel para ela ficar mais natural, não ficar um branco, sabe, um desenho pálido. Então você sempre passa o pincel, principalmente esse mais macio, para você dar uma naturalidade pro seu desenho. E ele não ficar aquele desenho pálido e nem aquele branco absoluto, sabe, ficar algo mais natural. Então guarda isso sempre que você passar uma borracha assim, ó. Sempre passa o pincel, o mais macio que você tiver, para ele ficar mais natural. Não precisa passar com força, mas só passa assim para ele dar uma passadinha leve de grafite ali, para ele ficar algo mais natural. Bom, esse lado aqui é o lado que tem mais luz, né? Repara que aqui eu não vou marcar com tanta firmeza igual eu marquei do outro lado, né? Sempre trabalhando, vou trabalhar mais com lápis mais claro aqui e com bastante esfuminho para poder marcar as partes ali do bordado ali, usando bastante a borracha elétrica, porque essa parte aqui é onde tem um pouco mais de luz, então eu não vou precisar usar um grafite tão forte. Então aqui sempre marcando com sutileza da linha do bordado, esfumando com papel e usando bastante esfuminho. Depois com a caneta borracha ou a borracha elétrica eu só venho marcando os pontos de luz. E a dica que eu dou do pincel é essa: depois que você marca com a caneta borracha, você só vem passando o pincel para ela ficar mais natural. Beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, espero poder ter ajudado. Curte, compartilha, comenta se você gostou do vídeo, se você não gostou deixe seu comentário também. Se você ficou com alguma dúvida, me escreve aqui. Se você gostaria de ver algum vídeo, me escreve também, que a gente vai junto nessa, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.